rotina, eu não vou falar só faz igual, vai pra terapia. Agora, por favor, você faz igual? Não. Gente, as crianças com transtorno invasivo têm dificuldade de entender o que é relevante. Quando você fala para ela, principalmente a fala, que não é uma coisa que elas aprendem com muita facilidade, é muito difícil para ela saber o que é relevante. Se você, cada hora, der uma instrução diferente, ele nunca vai saber o que você quer que ele faça de verdade. Por isso que a gente sempre tem que dar a instrução da mesma forma. Se ele começa a perceber, puxa, então aquela instrução, que é sempre da mesma forma, está relacionada a essa ação. Se cada hora apresenta de um jeito, vira bagunça. Então o que eu costumo fazer é falar para os meus treinandos, as pessoas que eu treino. Você quer ficar falando o nome dele? Você quer chamar ele de querido? Você quer chamar ele de meu amor? Você pode, na hora do reforçador. Depois que ele acertar, você fala, parabéns meu amor, parabéns meu querido, parabéns, o que você quiser dizer. Mas na hora de apresentar a instrução, você vai ser firme e curto e breve e sempre do mesmo jeito, ok? Então vamos ver aqui se vocês vão conseguir fazer isso. Outra coisa que a gente evita fazer é ficar chamando o nome do aluno toda hora. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Fulano, faz agora isso. A gente também evita. A gente só chama o nome dele nos últimos dos casos, tá? A gente pode falar, olha pra mim, a gente pode levemente colocar o rosto dele na direção do nosso filho, prestar atenção, mas a gente não fica chamando o nome dele. Por que não? Primeiro que já é uma instrução a mais. Segundo que você está fazendo tarefas que são difíceis e são um pouco chatas. Toda hora você vai ficar aparelhando o nome dele com tarefa chata. Ele vai começar a associar o nome dele no saco. Tá? É verdade, além desse motivo, tem esse motivo da instrução também. Toda hora chamando o nome dele, toda hora chamando o nome dele. É uma instrução complexa, né? Acaba enfraquecendo a relação, tá? Então a gente evita ficar chamando o nome, tá? Se o aluno não está olhando, eu geralmente dou um toquezinho no queixo para ele me olhar, ou eu chamo olha para mim, ou eu espero um pouquinho, mas raramente eu chamo o nome do cidadão, certo? Mas você precisa ter o contato visual com ele ou não? Por isso precisa, por isso que eu puxo o queixo dele, por isso que eu digo às vezes olha pra mim, mas não fico chamando o nome dele. Porque para nós foi instruído a chamar 3 vezes por nome, daí só o grau. Ah, isso é um problema, viu? Tem um programa, um procedimento que é ensinar ele a responder ao próprio nome, tá? É um programa que tem esse objetivo. Se o programa não tiver esse objetivo, você ficar falando o nome dele pode ser ruim, em vez de ser bom. Esse programa é dentro do ar. É. Inclusive a gente vai fazer ele aqui. Tá? Menos distratores possíveis e, gente, tem que prestar atenção. Você tem que chamar a atenção do seu aluno antes de dar qualquer instrução para ele. Ok? Antes de dar qualquer instrução, ele tem que estar olhando para você. Vem cá, Carol. Carol, você vai ser minha Cristo hoje. Vem cá. Posso fazer uma pergunta? A Carol, só um segundinho, a Carol vai me pedir tarefas de imitação, mas ela não vai estar nem aí para onde eu estou olhando. Veja se tem condição de eu imitar a Carol. Você é o aluno, você não está nem aí para onde eu estou olhando, você vai me pedir uma imitação. Tá? Vê se tem condição de eu imitar o companheiro da Carol. Faz igual. Faz igual. Faz igual. E a Carol ainda acha que eu sou ruim de imitação. É capaz, obrigado, Carol. É capaz da Carol falar para os pais desse aluno, seu filho não imita. É claro que não, Jesus. Primeiro você tem que chamar a atenção do seu aluno. Quando ele estiver te olhando, você vai dar a instrução. Nunca antes. Tá? Mesmo instrução verbal. E outra, muito importante também, quando você está ensinando seu aluno a falar, se ele já fala alguma coisinha, você tem que ensinar ele desde cedo que ele só pode falar olhando para você. Tá? Porque a coisa mais comum, você começa a ensinar ele a pedir vídeo, pedir coisas que ele gosta, ele olha para baixo e fala, eu quero vídeo. Você vai lá e dá o vídeo para ele. Não, comunicação. Eu quero vídeo. Agora sim foi uma comunicação. Tem que ensinar desde cedo o aluno a olhar para você. Ah, esse é um problema que eu vejo também muito frequentemente. As pessoas não pedem isso. Espera aí que tinha uma aqui na frente. Eu até sobre o olhar. Antes de começar a aplicar o ABA, tem que conseguir o contato visual. Tem. Na verdade, o contato visual é um dos primeiros programas do ABA já. Ah, tá. Tá? Outra coisa, no vínculo. Também. Durante que vai acontecer. Não tem que esperar criar o vínculo
para poder começar? Você pode ter algumas estratégias antes de começar, mas você pode criar o vínculo durante também. Eu tenho tempo limitado, às vezes eu tenho 3 dias, não dá tempo de ficar brincando muito. Eu brinco um pouquinho, mas já vou direto, até às vezes antes de vínculo mesmo. Tá? Mas eu sempre reservo um tempo para brincar, para criar o vínculo, sim. Quem mais? Na verdade é uma questão, né, que a gente está passando assim na escola, porque nós percebemos isso que você acabou de falar, né, que muitas vezes o autista ele tem muita dificuldade de estar realizando tudo aquilo que você faz numa sala de aula, porque agora as nossas crianças autistas estão nas salas regulares, né? E como é que é isso assim para você, né? Porque assim, como é que fica essa situação, né, do indivíduo que a gente tem que realmente respeitar, né, como cidadão que precisa de todo esse apoio, né, mas assim, ao mesmo tempo a escola não tem essa estrutura para estar assumindo. A escola tem que aprender, tá? A principal estratégia é usar essa história de você conhecer os pré-requisitos do seu aluno e ensinar ele do começo para o meio para o fim, tá? Não é porque ele está na escola regular que necessariamente ele vai fazer as mesmas tarefas dos colegas. Ele tem que fazer tarefas que fazem sentido para ele. Para você criar tarefas que fazem sentido para ele, você precisa fazer uma análise do que ele precisa aprender naquele momento, quais são os pré-requisitos que estão faltando. Tá? Mas na escola, a não ser que você tenha uma situação muito específica, é difícil fazer tentativa discreta lá, porque exige um terapeuta ou um professor só para o aluno. As estratégias na escola variam um pouco e eu acho que você estava conversando com a Erika, deve ser tema do próximo curso que eu vou dar aqui no Universo Autista, Inclusão Escolar. Tá? Mas a estratégia principal, gente, que funciona mesmo, é usar reforçador na escola do mesmo jeito e usar a análise de pré-requisito, tá? Ensinar o aluno no que ele precisa. Se você faz isso, você ensina, não tem muita história. Pré-requisito e reforçador não tem muita história, tá? E adequar a atividade. E adequar a atividade, claro. Mas aí já está nisso de pré-requisito, né? Pré-requisito já está adequando a atividade, já está indo pro nível dele. As escolas agora, elas têm sala de recurso, onde existe o atendimento educacional especializado. E aí você pega o aluno individualmente. Dá para você trabalhar ele individualmente, de modo que ele aprenda e depois a professora aplicar em sala de aula, uma vez que ele já esteja treinado? Com certeza. Então, mas as escolas são obrigadas a ter agora, a partir desse ano. Ótimo, aí dá para fazer tentativa discreta, bonitinho lá. Certo. Isso é muito importante também. Eu falei que a gente tem algumas estratégias para evitar o erro, né? Uma delas é a modelagem, que a gente já comentou. Outra estratégia que a gente usa muito importante é a hierarquia de dicas que a gente fala. Hierarquia de dicas é um sistema onde a gente começa ajudando o nosso aluno a acertar, usando uma dica bem intensiva, e gradativamente a gente vai retirando a intensidade dessa dica até que o nosso aluno não precise mais usar dica alguma. Tá? Quando a gente trabalha com qualquer tipo de movimento motor, a gente costuma usar essa estratégia aqui de hierarquia de dicas. Começamos usando uma ajuda física, depois que ele cumpre critério, 90% de acertos, em 2 sessões seguidas, a gente passa para ajuda leve. Depois que ele cumpre critério, 2 sessões de 90% seguidas, a gente passa para ajuda gestual. Cumpriu o critério, a gente passa para sem ajuda. Cumpriu o critério, aprendeu aqueles estímulos, novos estímulos têm que ser apresentados. Tá? Eu já vou mostrar o que são essas ajudas. Quando são programas verbais, programas onde o aluno tem que falar, não dá para dar ajuda física para o cara falar. Então a gente usa uma estratégia que é de dica atrasada. A mais intensiva, a gente começa com uma ajuda imediata. Eu pergunto, o que é isso? Já dou a dica caneta. Depois vou para uma ajuda 1 segundo. O que é isso? Caneta. Depois vou para uma ajuda 2 segundos. O que é isso? Caneta. Vou para uma ajuda 3 segundos. O que é isso? Caneta. E assim por diante, tá? Então, para programas verbais, eu uso essa hierarquia atrasada. Para programas físicos de movimentos, eu uso a hierarquia física leve gestual sem ajuda, tá?
deixa eu mostrar essa física leve de gestual sem ajuda com a nossa querida Carol. Pergunta se vai ganhar bônus. Bônus? Ah, vamos lá. Ajuda física, eu vou fazer contigo, tá? Ajuda física a gente faz pela primeira vez que o nosso aluno está vendo o programa, ele não sabe nada, a gente sabe que ele não sabe, então eu vou usar a ajuda física. Faz igual. Eu faço por ele. Na ajuda física. Eu pego as mãos dela, no caso, né? Eu pego as mãos da Carol, faço por ela. E reforço como se ela tivesse feito sozinha. Tá? Reforço animadão. Depois de um tempo eu vou para ajuda leve. Na ajuda leve, a Carol já está um pouco mais ligada no que ela tem que fazer, então eu não preciso mais já usar uma ajuda tão intensa. Eu já posso usar uma ajuda onde eu só direciono o comportamento dela e ela termina o movimento. Faz igual. Você errou, Carol. Isso assim. Carol precisa de ajuda física. Faz igual. Isso, Carol. Vocês notaram a diferença? Numa vez, eu peguei e fiz tudo por ela. Dessa vez, eu peguei só direcionei levemente. Com o programa de imitação, não dá para fazer ajuda gestual. A ajuda gestual seria um programa na mesa, por exemplo, onde eu digo para a Carol, aponta o estojo, e a ajuda gestual é isso, eu aponto o estojo. Tá? Você fala aí, aponta ou só aponta? As duas coisas. As duas coisas? Aponto isso, depende do programa, mas em geral aponto estojo e aponto estojo. Isso seria ajuda gestual, tá? Então na física eu faço pela Carol, na leve eu direciono levemente o comportamento da Carol, na gestual eu só aponto para o lugar certo e a Carol responde. Depois disso já é sem ajuda, tá? Valeu, Carol. Já está ficando frequente. Deixa eu só fazer. Sim. Quando, por exemplo, você quer trabalhar uma função, vamos supor, dar tchau, né? Esse dar tchau, ele vai ser contextualizado no momento de ir embora e você vai fazer isso ou você vai fazer isso dentro da terapia? As duas coisas. Tá. Simultâneas. Aí ele vai ficar descontextualizado dentro da terapia. É. Porque o tchau é só quando a gente vai embora. Sim. Mas a gente faz no ambiente natural também. Ela faz as duas coisas simultaneamente. Tá? Bom, eu já passei mais um pouco de informação, então vamos fazer outro programa, mais uma coisa prática, depois a gente volta para mais informações, certo? Agora? Sandra. Quem? Não. A Cris. Eu vou filmar. Quem vai ser o professor? A Cris. Parece criança, né, gente? Você. Tem que marcar alguma coisa? Não, agora não, depois vai ter. Pronto. Como é o seu nome? Karen? A Karen, então, vai ser a professora e ela vai me ensinar a sentar quando ela quer. Então você tem que exigir que eu sente. Quando eu sentar, ela vai me dar o reforçador que a gente já sabe que é o carro da Carminha. Tá, então esse é meu reforçador. No programa de sentar como solicitado, é muito simples. Ela instrui, senta e me direciona para sentar. Quando eu sento, ela me reforça. Simples assim. Você vai usar ajuda física, você tem que me reforçar imediatamente quando eu conseguir cumprir o objetivo, tá? Depende. Eu não vou estar sentado, né? Provavelmente. Se você ficar de lá, talvez eu não responda nesse primeiro momento. Então... Olha lá, como ninguém consegue dar instrução simples. Senta, Robson. É só senta. No caso aqui eu pus sente-se. Só. Não é senta, Robson, não é nada. É sente-se. Então vamos tentar de novo. Karen, né? Sente-se. Muito bem. Isso,
Agora você fez direitinho. Mas se eu fosse a Karen, eu não apontaria para a cadeira. Tá? Não, porque o estímulo relevante nesse programa é a instrução. Se você aponta, os alunos com autismo costumam responder muito a dica gestual. Se você aponta, pode ser que ele pare de prestar atenção na linguagem e preste atenção só no gesto. Tá? Então, quando for qualquer programa de segmento de instrução, onde a variável importante é que ele entenda a linguagem, é bom não acompanhar de gestos. Tá? Vamos fazer mais mesmo uma assim ele não sentar. Você põe ele sentado. Tá, aí eu coloquei ele sentado. Ele levanta ou começa a chorar. No que ele sentou, ele vai ganhar um reforçador. Ah, entendi. Mas mesmo assim, pode ser que ele chore. E é dentro daquele tempo, de 5 a 15 minutos. Segundos. De reforçador. Mas mesmo assim, pode ser que ele chore e levante. Mas aí tudo bem, se ele levantar, você pega o reforçador e repete a tentativa. Tá? Então, de novo, cara. Seis. Tudo bem. Se ele resistir, não tem conversa, tá, gente? Isso é uma coisa assim, não tem conversa. Se você, instrução dada, lembra do Capitão Nascimento? Missão dada é missão cumprida. Tá? Se você deu uma missão, ela tem que ser cumprida, não tem conversa, certo? Por isso que é importante a gente começar com missões simples, que não vão exigir muito do nosso aluno, tá? 6. Muito bem. E assim vai, tá? Essa é uma forma... Fica aqui um pouquinho mais. Pode sentar. Essa é uma forma de ensinar sentar, mas tem uma outra forma muito bacana que eu apelidei de forma interruptor, tá? Na forma interruptor, você vai fazer o seguinte, você vai ter um reforçador e vai deixar seu aluno, mas tem que ser o reforçador, e sempre tem que ser o reforçador, e você só vai deixar seu aluno usar o reforçador enquanto ele estiver sentado. Se ele levantar, ele perde o direito do reforçador. Ele senta, recebe o reforçador. Levanta, perde o reforçador. Senta, recebe o reforçador. Rapidinho vai perceber que é melhor ele ficar sentado. Porque sentado ele consegue o que ele gosta, de pé ele não consegue o que ele gosta. Tá? Daí acaba aquela história do máximo de 15 segundos. Ele fica enquanto ele estiver fazendo a... Isso. E depois a gente começa a pedir algumas tarefas enquanto ele está sentado. Ele acostumar que mesmo sentado o reforçador vai e vem. Aí eu começo daquele jeito, né? Senão fica sentado. Aí eu começo a fazer aquilo de trocar rápido. Ele já está ficando um tempo sentado, porque ele percebeu que o reforçador está lá. Eu começo a pedir tarefas muito simples. Bate aqui, já tem o reforçador, sem estresse nenhum. Dali a pouco, bate aqui, muito bem. Dali a pouco, faz igual, muito bom. Eu vou complicando a tarefa gradativamente, tá? Primeiro eu ponho ele sentado, primeiro de tudo. Depois eu vou complicando a tarefa, tirando o reforçador, acostumando ele com o reforçador recebe. Certo? Acho que é por enquanto é só, tá? mais teoria, então. Robson. Oi. Só uma pergunta. Nesse caso de quando você passa o estímulo, eu faço nas duas linhas e deixo só uma. Putz, vocês. O seu caso é complicado, viu? Acho que você tem que selecionar uma só. É porque o filho dela mora numa comunidade bilíngue. E tem lugares onde ele ouve português e outros onde ele ouve alemão. E ela me perguntou, o que eu ensino, em português ou alemão? Em geral, eu diria para ela ensinar só em português. Mas ela mora numa comunidade que, de fato, usa os dois idiomas. É muito difícil abandonar um idioma. Abandonar um idioma significa abandonar parte da cultura do local. Entendeu? Então, o caso dela é complicado mesmo. E não pode, por exemplo, nessas 3 tentativas, fazer hora em um idioma e hora no outro? Então, pode, né? Mas haja dificuldade, hein? É isso que eu estou dizendo. É muito difícil. É muito difícil nesse caso de fazer. Fica uma mistura, né? Bom,
Tá funcionando bem esse esquema de intercalando teoria e prática, gente? Tá, porque eu acho que vai ser o melhor esquema mesmo. E depois vai ter uma hora que vai chegar a ficar só prática. Acredito, tá? Como eu falei, a gente precisa também programar para o nosso aluno generalização. Ou seja, ele tem que, o que ele aprende ali no ambiente terapêutico, ele tem que aprender em outros ambientes também. Como a gente faz isso? Tem 3 estratégias principais. Primeiro é variar o ambiente da tarefa, tá? Hora a gente faz no quarto, hora a gente faz na sala, às vezes a gente faz na sala de terapia, hora a gente faz na cozinha, a gente tenta pedir a tarefa em diferentes lugares. Outra estratégia é variar a pessoa que pede. Hora é a mãe, hora é o terapeuta, hora é a babá, hora é o pai, cada hora é um que pede. E mais importante ainda, pedir aquilo no ambiente natural onde acontece. Então você pode até ensinar o tchau lá na terapia, mas como ela disse, você tem que ir para o ambiente natural e ensinar o tchau também. E essa é a mais importante de todas, tá? Porque é no ambiente natural que a gente precisa do comportamento, certo? Então são essas 3 estratégias que a gente usa, tá? Outra coisa que a gente tem aprendido agora, é bom estar na USP porque a gente recebe muita informação gringa, né? E os gringos, não que eles sejam melhores do que a gente, eles são tão bons quanto, mas eles pesquisam muito mais, ou seja, eles sempre têm informações recentes. E a gente entrou em contato com alguns currículos dos gringos, dos americanos, e a gente achou muito legal que no Brasil a gente define objetivos, mas a gente não está acostumado a definir objetivos de generalização. Os americanos já definem objetivos de generalização. Então, às vezes eles são um objetivo nosso, por exemplo. Acertar 90% das sessões com ajuda física. Passo objetivo 2. Acertar 90% da sessão com ajuda leve. Objetivo 3. Acertar 90% sem ajuda. Objetivo 4. Acertar novos estímulos com ajuda física. E assim vai. Os americanos fazem quase igual. Eles eles fazem 90% de ajuda física, 90% de ajuda leve, 90% sem ajuda, 90% em 2 outros ambientes, 90% com 2 outras pessoas. Eles já colocam essa questão de generalização como parte do objetivo. Tá? Você tem que acertar, mas não basta acertar. Tem que acertar com outras pessoas em outros ambientes também. Aí você muda de estilo. Ou seja, é muito interessante. Ele já põe a generalização como objetivo da tarefa. A gente está começando a fazer isso também. Muito mais inteligente fazer assim. Para tentativa discreta funcionar bem, você precisa de um reforçador poderoso, instruir quando o estudante está atento, apresentar os estímulos sem ambiguidade, deixar o estudante responder várias vezes, reforçar o comportamento correto, corrigir os erros direitinho, o estudante observa durante a correção e as unidades de ensino são frequentes e rápidas. Eu costumo dizer para quem eu estou ensinando que essa coisa de pedido, resposta, reforço tem que funcionar quase como uma bateria num ritmo próprio, tá? Quanto mais ritmado, melhor. O estudante nunca descansa, só na hora do reforçador. Você nunca descansa mesmo. Enquanto ele está sendo reforçado, está registrando e preparando a outra tentativa discreta. Ele está sendo reforçado. Então tem que ser uma bateria. Pedido, resposta, reforço. Já vai de novo. Pedido, resposta, reforço. Tum, 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 tum. Tem que ser assim, rápido, preciso, direitinho. A gente vai tentar fazer isso aqui, certo? Como eu disse, só tem 3 passos da tentativa discreta, né? Não, aqui eu estou listando 13 passos da tentativa discreta, certo? Aqueles 3 passos é só para começar a conversa. Quando a gente vai fazer mesmo, a gente tem que ficar de olho em muito mais coisas que acontecem durante a tentativa discreta, tá? Antes dela, determinar os objetivos de ensino e reunir e preparar os materiais. Sem objetivo de ensino, sem material, você não faz tentativa discreta. Você tem isso, vai começar a fazer o trabalho. Primeiro, selecionar um reforçador efetivo. Eu já mostrei para vocês uma técnica de como fazer isso, certo? Arrumar os materiais. 5. Garantir a atenção do aluno. 6. Apresentar a instrução de forma simples, consistente, sem ambiguidade. Vamos ver se vocês conseguem passar nesse teste. Até provoquei vocês, hein? A primeira aqui já falhou, hein? Já veio falando não sei o que, Robson, faz não sei o que. A primeira já falou, vamos ver, só você. Você pode, porque você foi a primeira, tá? O Robson, a instrução era mais simples, não tinha muito como falhar.
utilizar a dica adequada, e quando eu falo utilizar a dica adequada, agora vocês sabem que eu estou me referindo àquela hierarquia de dicas, certo? Física leve sem ajuda, ou no caso do verbal, atrasada e assim por diante. Ajudar na resposta, né?